Fala galera, meu nome é Nonato Pereira, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal, né? E antes de mais nada, gostaria que vocês deixassem aquele like, se inscrevessem, ativassem o sininho das notificações e compartilhassem esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas, para os seus inimigos e também para o tiozão do Zap, para que eles possam, né, ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal e de quando vai sair vídeos novos aqui. Então, meus queridos, nós vamos falar hoje de um assunto bem complicado e polêmico, né? Se Adão foi o primeiro homem no Jardim do Éden. Esse é um assunto muito polêmico e como no vídeo anterior a gente fez a narrativa científica e também a narrativa religiosa, vamos nesse vídeo contemplar essa mesma categoria, essa mesma denominação de unirmos a ciência e a religião, coisa que para muitos é impossível, mas para nós aqui no canal nós fazemos com que ciência e religião andem lado a lado, pois uma coisa não exclui a outra. Para iniciarmos o nosso vídeo, nós vamos viajar um pouquinho sobre o livro de Gênesis. Esse livro de Gênesis que traz grandes informações para nós, né? Porque sabemos que no livro de Gênesis tem várias, né? Se formos analisar detalhadamente algumas informações no livro de Gênesis, ele nos traz algumas informações preciosas sobre o início de tudo, né? Que Deus colocou lá, como Deus criou o mundo, certo? Traz essas informações de como Deus criou o mundo. E devemos analisar detalhadamente, porque sabemos que na Bíblia ela tem várias parábolas, várias outras maneiras de se falar a verdade, mas que não é muito compreensível para a consciência humana. Vamos lá. No capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 22, né, Deus fala que o homem se tornou um de nós. Ou seja, esse momento que Deus fala isso é quando o homem já pecou, já comeu do fruto proibido que Deus tinha proibido dele comer. Então ele comeu e se tornou conhecedor do bem e do mal. E Deus fala, para que o homem não possa comer do fruto da eternidade, né, se torne eterno, ele expulsa ele do paraíso. E ele vai falar que o homem se tornou um de nós. Esse é o primeiro momento que você vê que o homem não estava sozinho no paraíso. Tinha outras pessoas com eles. Agora fica um pouquinho difícil de se descrevermos essas outras pessoas como humanos ou não, porque o homem foi a última coisa a ser criada, né? Foi o ponto final da criação, mas Deus já tinha criado as outras coisas, Deus já tinha criado os animais, Deus já tinha criado os anjos, Deus já tinha criado os arcanjos. Então, o homem não estava sozinho no paraíso. Tinha outros seres criados por Deus que estavam lá. E com certeza esses outros seres eram mais, digamos assim, desenvolvidos, entre aspas, do que os seres humanos. Porque se ele tornou-se, como nós, conhecedor do bem e do mal, esses outros seres criados por Deus já conheciam o bem e o mal. No capítulo 4 também, versículo 17, no capítulo 4, versículo 14 ao 17 do livro de Gênesis, né, onde Caim mata Abel e Deus o expulsa e Deus coloca uma marca, né, no Caim, quando Deus coloca uma marca em Caim. É muito interessante essa passagem porque Caim, logo depois de Deus chamar Caim perguntando o que ele tinha feito com Abel, ele fala que aquele que ele vai sair errante pelo mundo e o primeiro que achar
vai matá-lo, né? Pode matá-lo. O primeiro que encontrar Caim pode matar. Mas aí nós vamos analisar um pouquinho. Como é que Caim vai dizer que o primeiro que encontrá-lo pode tirar a sua vida? E Deus vai dizer, não vou colocar uma marca em você, que todos vão lembrar, vão saber que é você, e não vão fazer mal algum à sua pessoa física, né? Só que existe um porém. Se existia apenas Adão e Eva, Caim e Abel, 4 pessoas, né? No caso era 3, porque o Abel já tinha morrido. Como é que Caim vai dizer que aquele que me encontrar pode tirar a minha vida? Se ele vai dizer isso, é porque existia outros seres viventes, né? E outro detalhe também nessa passagem é que vai dizer que depois que Caim saiu com uma marca, né? Deus deixou ele ir para o mundo, ele se casa com uma mulher. Mas, detalhe, essa mulher não é filha de Eva, porque Eva só tinha, nesse período, Caim e Abel. Depois que ela veio ter outros filhos, né? Um que substituiu o primogênito, que era Abel, que tinha morrido, e outros filhos e filhas, que vai dizer. Mas nesse exato momento, nesse exato período, ela não tinha filha mulher. E como foi que Caim se casou? Como foi que Caim construiu uma cidade? Sendo que só existia 3 pessoas no mundo. Então, com certeza, existiam outros seres humanos. Ou, pelo menos, uma raça parecida com os seres humanos. Já chegamos nessa conclusão. Vamos terminar aqui essa parte bíblica, né? Essa parte de explicação religiosa, para depois entrarmos na explicação científica. No livro de Gênesis também, que é no capítulo 6, de 4... No livro de Gênesis, no capítulo 6, de 1 a 4, né? Vai falar sobre a união dos filhos de Deus com as mulheres dos homens. Prestem bem atenção nesse, guardem bem esse capítulo, né, esse versículo de 1, capítulo 6, versículo de 1 a 4, porque vamos trabalhar ele depois. Depois nós vamos trabalhar ele de uma forma individual, porque ele traz muitas informações preciosas, né? Ele vai dizer que os filhos de Deus, né, se uniram com as mulheres dos homens. Eles acharam as mulheres dos homens bonitas. E essa parte tem 2 interpretações importantes. Porque esses filhos de Deus podem, na visão mais humanista, ser o povo escolhido por Deus, que se uniram com as mulheres pecadoras. Isso também já comprova que existia uma outra linhagem de pessoas que não foram as pessoas escolhidas por Deus para dar continuidade, dar descendência, né, ao povo escolhido. Não foram. E se misturaram com outras mulheres, né, outros povos. Mas também tem a explicação mais mitológica, que também faz sentido, não vou dizer que ela não faz sentido, que são dos anjos que desceram do céu, se uniram com as mulheres dos homens, e dessa descendência, dessa união, nasceu uma raça de superiores. É isso que ele vai falar. Nasceu uma raça superior, que é conhecido como Néfilins, que é a união entre o divino e o terreno. E esses Néfilins, eles foram considerados os heróis daqueles períodos, os gigantes, conhecedor de todas as magias, de todas as fabricações de armas.
e eles vão ensinar para os homens essa tecnologia, isso faz sentido, porque está na Bíblia. Que a Bíblia vai dizer que foram eles os heróis antigos, né, dessa união profana. Agora vamos voltar aqui para a explicação científica de que Adão não estava sozinho no paraíso. Adão não foi o único ser que foi feito, mas sim existiam outras pessoas que foram criadas por Deus e com certeza, na mesma época em que Adão vivia na Terra, um artigo publicado por Fernando Portela Câmara, professor associado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Ele é colunista, psiquiatra contemporâneo, e ele escreveu um artigo com o título Não Estavam Sozinhos no Paraíso. Ele vai dizer que, na Bíblia, o Gênesis nos diz que Adão foi o ancestral comum de toda a humanidade. Mais adiante, no capítulo 6, fala-se que existiam gigantes sobre a terra, um povo dominante, perito nas artes e ciência da época, descendente de anjos machos com filha de homens. Eles existiam na época anterior a um tremendo cataclismo que mudou toda a terra e seus habitantes, o dilúvio universal. Citado em todos os mitos de fundação de todos os povos antigos, o povo dos gigantes desapareceu nessa hecatombe e a humanidade adêmica teve um novo começo. O relato sugere que uma espécie hominídea juntou-se à humana e produziu uma espécie híbrida, fértil, que conviveu com os humanos. Adão não estava sozinho no paraíso. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Porque na visão científica existe, e principalmente na teoria da evolução, o homem ele passou por um processo de desenvolvimento, principalmente se levarmos em consideração a teoria da evolução, né? E até chegar, ele passou por esse processo até chegar ao Homo sapiens. Ou seja, existia toda uma ancestralidade, toda uma raça igual, mas com aspectos diferentes do homem que conhecemos hoje. Ou seja, Deus criou apenas Adão. Se levarmos em consideração a ciência, não. Existia junto com Adão outra espécie de seres humanos, existia uma raça de seres humanos que não eram tão desenvolvidas assim como os seres humanos de hoje, ou, por que não dizer, como o ser humano que era Adão. Existia sim uma outra raça de pessoas, de seres parecido com nós, humanos, que com certeza eles tinham um desenvolvimento um pouquinho diferente, né? Se formos considerar as ossadas encontradas, né, que deu início a um processo de evolução humana, né? Ossos de seres humanos com formato do crânio diferente, também questão de estatura, né, um pouquinho mais baixo. Isso vai dizer que não existem outros seres, outros tipos de seres humanos, que não é totalmente diferente, que não é totalmente igual aos nossos. E a Bíblia ela vai dando detalhe também de que, sim, essa teoria científica é verdade. A primeira vocês viram, que é quando Deus fala que o ser humano, o Adão, se tornou igual a nós, conhecedor do bem e do mal. A segunda é quando Caim vai dizer que quem me encontrar pode me matar, sendo que só existia 3 pessoas, ele e os pais dele. O Abel ele já tinha matado. 3, a mulher de Caim. Como é que se existem 3 pessoas, ele vai se casar? 4, a cidade que Caim fundou.
Para fundar a cidade precisa de pessoas. Aí vai dizer, mas ele teve a mulher dele e gerou filhos, e o filho fez o poliganismo, gerou mais filhos, fez outro poliganismo, gerou mais filhos e deu origem à cidade dele. Ele pode ter sido líder de uma cidade, de um povo, já que ele era conhecedor de certas evoluções, de certos conhecimentos, porque ele estava na presença de Deus, juntamente com sua família. Ele tinha mais conhecimento do que esse povo, e ele pode ter se tornado um líder desse povo. 4. 4 é o 5. Até me perdi. O povo de Deus se uniu com as mulheres da terra. Existiu alguma outra coisa que não sabemos, se eram anjos ou não, que vieram para a terra há milhares de anos e fecundaram as mulheres humanas e deram origem aos heróis gigantes daquela época. Por que não dizer a um Hércules da vida? Dá início. Por que não dizer a um Hércules da vida? Aos titãs conhecidos na Grécia Antiga? Porque eles com certeza se espalharam por toda a Terra. E se eles se espalharam por toda a Terra, eles foram parar em outros lugares e para outros povos que poderiam considerar eles como deuses. Por que não? Se você chega aqui numa localidade onde você tem certos conhecimentos mais avançados que aquele povo, força física, conhecimento, e faz maravilhas, você pode ser considerado Deus. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, esse vídeo e que acompanhem os próximos vídeos, que vamos estar sempre fazendo essa linhagem de ciência e religião. Fique com Deus. Fui.